A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos, ao vivo, em um só Espírito agora, em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Já vou explicar o porquê desse QR Code aqui para todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Em letras, que são as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e também em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como eu disse, lembrando sempre a todos vocês, quem já acompanhou as últimas lives já está sabendo, mas estavam fazendo uso indevido da nossa imagem e com isso lesando outras pessoas financeiramente. E nós tivemos que chegar ao ponto de ter que colocar esse QR Code aqui para que vocês possam ver se realmente quem está transmitindo a live ou é o nosso canal oficial, ou é um dos nossos canais parceiros oficiais, ou se é uma pessoa, pelo menos com boa intenção, que está apenas querendo transmitir a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, para que não seja nenhuma pessoa com má intenções, tentando apenas usufruir indevidamente da nossa imagem, causando danos às outras pessoas. Então, caso você encontre esse QR Code aqui manchado, borrado ou recortado em alguma rede social, já sabe que você não está acompanhando por um perfil oficial e que também essa pessoa que está retransmitindo a nossa live está com má índole. Então fiquem sempre atentos, tomem muito cuidado, lembrando que nós não pedimos dinheiro a ninguém, nem número do documento, nem nada desse tipo. Só os perfis oficiais que quando as pessoas entram em contato conosco, nós pedimos o máximo, é o nome, que não é o nome todo, o bairro, o município e o estado. E isso aí para poder levar um de nossos templos físicos, ou então para você já garantir a sua vaga conosco de trabalho quando os nossos templos físicos chegarem na sua região. Deixando isso aqui sempre muito bem claro para todos vocês, para que nenhuma pessoa mal intencionada continue utilizando indevidamente da nossa imagem, causando malefícios às pessoas que nos acompanham aqui, sempre de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, ou então na @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, ao coração, lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem neste momento. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vou dar início à ministração da oração para darmos início aos sorteios.
que eu já também estarei explicando para vocês sobre os sorteios, mais uma vez, para mais honra e glória ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, juntamente com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, revestindo desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, dos benditos e fiéis amigos do Senhor, que estão agora buscando ao Senhor nesta madrugada, fazendo a obra para com o Senhor Deus. Eu também peço para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus toque nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada, e para que elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são aí materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, tudo para mais honra e glória dele. Eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12. Para você receber uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para aumentar a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do nosso Senhor Deus. E é necessário que vocês sempre examinem que nós estamos sempre firmados com base nas Escrituras Sagradas. Por que rebanhos, por que benditos e por que ímpar e par? Que hoje, no caso, estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanhos, não confunda com gados. Rebanhos, o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. No livro de... É porque o abençoado ele travei legal. Não, hoje eu tô pontualmente aqui para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Demorou a rede social te notificar. Por isso que eu falei sempre para todos vocês. Coloca um despertador no seu celular, que eu estou aqui sempre, com a permissão do nosso Senhor Deus, pontualmente para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aí voltando, exatamente, eles estão aí sempre boicotando a gente em todas as redes sociais. E também os hackers que ficam fazendo isso, retransmitindo a nossa live, que também fez a gente ter que colocar esse QR Code aqui, para vocês verificarem se somos nós ou não. Porque se tiver borrado, tiver tampado, ou estiverem só vendo uma cabeça flutuante, quer dizer que a pessoa que está retransmitindo essa live não é o nosso canal parceiro e nem está com boas intenções, mas sim está com alguma fórmula de de alguma forma mal intencionado para com as pessoas que estão ali para receber a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí voltando, por que rebanhos? O nosso Senhor Deus afirmou que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele afirmou que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas. Entre eles, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25,
versículo 31 ao versículo 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, e esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para que não estivessem separados, e sim sempre unidos. E nós sempre aqui com a permissão, nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07, no @Igrejas Benditas. Estamos aqui como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, e o Senhor Deus não tem nenhuma religião. Porque religião é um termo que sequer existia na época do Senhor Jesus. Surgiu 1500 anos depois, não existe no aramaico, não existe no grego, não existe no judaico, no hebraico, deixando isso aqui sempre muito bem claro. Basta pesquisar aí a etimologia da palavra religião. E se nós não podemos acrescentar e nem omitir nada na palavra do nosso Senhor Deus, como eu vou dizer que eu sou alguma coisa, que eu tenho alguma coisa, ou que o Senhor Deus traz alguma coisa, se essa coisa sequer existe na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas? E vou estar dando agora início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os primeiros a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Religare vem do latim, e a Bíblia Sagrada vem da onde? É do latim, por acaso? Não é do latim, né? Então vamos lá focar e examinar sempre com muita atenção e cuidado. Pesquisa aí, etimologia da palavra religião. Não existe na Bíblia Sagrada, e se não existe na Bíblia Sagrada, não é válido para a minha salvação. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. Esdras, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Esdras, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva e você vai poder acompanhar as ministrações que se passaram, compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam. Diminuir a velocidade caso eu acabe falando muito rápido. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, temos sempre oportunidade para todos vocês. Então entrem também em contato conosco através do privado das redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, pois nós trabalhamos com uma fé viva, em que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agora vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10 é a primeira a ser ministrada. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor,
Eu peço ao Senhor que haja agora, através do poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo. Para de trazer base de homem, de eu acho, eu penso, eu imagino. Foca no princípio. A palavra não existe no hebraico, não existe no grego. Então não tenta colocar um significado numa palavra que não existe na Bíblia Sagrada. Pesquisa a etimologia da palavra religião e para de insistir naquilo que é caminho do inimigo, porque é ele que faz isso. Tenta pegar a santidade do Senhor e distorcer para poder encaixar na sua vontade. E vamos aqui ao livro de Esdras, capítulo 6, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Preste atenção. E ali o abençoado comentou: aquele que me busca pelas madrugadas, esses me acharam. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão ou me acharão, dependendo da tradução da Bíblia. Promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 22. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Esdras, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 22. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Esdras, deixa evidente como o Senhor verdadeiramente age a favor do seu povo no meio da política, para que quando a vontade do Senhor seja cumprida em nossas vidas, o Senhor sempre coloca
nós no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, e o Senhor também verdadeiramente coloca cada um de acordo com a sua capacidade na sua posição. E enquanto nós estivermos fazendo a nossa obra para com o Senhor, sendo obedientes para com Ele, o mais o Senhor fará. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando, interação com os comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, aqui é uma igreja do nosso Senhor Deus, é focada em orações e ministrações da palavra do Senhor. Então devemos manter sempre tudo com boa ordem e decência, e tudo nas Escrituras Sagradas há tempo para todas as coisas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não precisa ficar fazendo pergunta mais. Exatamente. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1. Então tem um monte de pergunta lá, vai no meu canal, @mileofertagem, você vai encontrar a playlist das nossas mais de 70 denúncias, que são desafios, são perguntas também, questões que nós fazemos, que é importante verdadeiramente provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. Se você sabe tanto assim, então você ou prova que a gente está mentindo, ou apenas reafirma que nós estamos falando a verdade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois servem para fazer prova de toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, tanto nós como qualquer um outro que estiver por aí espalhado por esse mundo. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, e do rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nos perfis e canais de nossas 12 igrejas virtuais, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que essas vidas conectadas conosco ao vivo ou aquelas que estão acompanhando as gravações recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo, purificando e libertando, restaurando e renovando os corpos, almas, espíritos e corações, para que verdadeiramente haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas, que estão sendo ministradas agora em favor dos seus benditos, santos, amados amigos, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o Velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim.
Glórias, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Filemão, é como vemos a verdadeiro comportamento daquele que está sendo fiel e verdadeiro na liderança no Evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, pois ele sempre age conforme a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, e sempre dá a oportunidade para que a pessoa possa verdadeiramente agir de coração limpo. Pois aqui o apóstolo Paulo reconheceu que ele tinha plena liberdade em ordenar a ele, por ser o líder dele, mas preferia exortar para que ele, por si mesmo, tomasse a decisão de fazer aquilo que era melhor, de conceder a oportunidade a um irmão de ser útil na obra do Senhor nosso Deus. Devemos estar todos juntos, sempre interagindo em um só espírito, cada um de acordo com a sua capacidade, amando uns aos outros, exortando uns aos outros, tudo conforme a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18, e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live ou no vídeo fixado em nosso perfil, ou então através desse QR Code que está aqui. Lembrando que esse QR Code foi necessário ser colocado porque tinham pessoas utilizando indevidamente da nossa imagem e lesando financeiramente outras pessoas. Então, se caso você estiver me acompanhando agora nessa live, você não está conseguindo enxergar esse QR Code aqui, ou então ele está borrado, tampado, alguma outra coisa por cima que não seja os comentários da live, já sabe que a pessoa que está retransmitindo essa live está com má índole, com más intenções, e não está buscando semear o Evangelho, a palavra do Senhor nosso Deus. Sim, também estamos nessa rede social aí, o mesmo @ em todas elas. No caso aqui, @ Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios a ser ministrado nesta live. Sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de Provérbios, capítulo 18. Já foi justamente que eu abri, glórias ao nosso Deus. Provérbios, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Provérbios, capítulo 18, para o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Provérbios, capítulo 19, para a sua meditação. Inclusive, também estamos ao vivo nesse aí para mais honra e glória ao nosso Deus. É o mesmo @ pessoal, Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Você pode abrir o perfil e copiar o @zinho que está aí na rede social para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Já aproveita e segue e se inscreve, dependendo da rede social, em todas as nossas 12 igrejas virtuais para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando e libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser curados e vivificados com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo nesta madrugada, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção. Lembrando que perguntas referentes à palavra do Senhor Deus, nossas mais de 70 denúncias ou nossos projetos serão respondidas no final da live a partir de 1h12 da madrugada até 1h24. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 19. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 18 do livro de Provérbios, no versículo 13, é aquele que eu sempre cito para todos vocês. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então devemos estar, como lá no livro de Tiago, prontos para ouvir e tardios para falar, para que sempre a prudência, a sabedoria e a verdade do Senhor sobressaia. Pois aqui no versículo 17 está escrito: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pois devemos ser esse do qual vem para examinar, não para agir com imprudência, e sim com prudência. Não para agir com falta de sabedoria, mas sim com a sabedoria do Senhor. Não é também a nossa própria sabedoria, do que a gente acha, pensa ou imagina? E se conforma os caminhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui no versículo 16 está escrito assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Pois devemos lembrar que aquilo que nós semeamos no presente irá determinar se estaremos ou não ao lado do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, o Rei da Glória. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada e semeada em os seus corações. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus,
a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A partir de 1h12, estamos focando em interagir com vocês nos comentários, tirar as suas dúvidas, assim como no @MileOfertaGym, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Mas antes, eu estarei apresentando para todos vocês uma das nossas mais de 70 denúncias, que infelizmente a maioria das igrejas hoje em dia estão agarradas com problemas sérios e gravíssimos por causa dessa atividade que se tornou uma prática comum entre as igrejas que dizem ser do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Muita atenção em nossas denúncias, nossas mais de 70 denúncias, sendo essa a denúncia de número 61, em que os valores somados já ultrapassam 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes, deixando bem claro todos aqueles que estão de mandato. E do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contrários aos mandamentos do nosso Senhor Deus e às Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. A abençoado que perguntou aonde está escrito isso, examine também no livro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, logo lá no início do capítulo, vai lendo ele que você vai ver como verdadeiramente é perigoso nós nos levantarmos contra a autoridade, que são ministros constituídos pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração agora de uma oração, lembrando, João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, um só rebanho, um só pastor e eu sou. No caso, ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Qualquer outro além desse, ele afirmou que é mercenário e mentiroso. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a fórmula como nos denominamos, pois de boas intenções o inferno está cheio. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada com o poder do fogo santo e do sangue santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Olha a importância que tem
No Provérbio 18, versículo 13, que a gente ministrou ainda há pouco. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você se dizendo ser pastor deveria ser mais prudente para examinar, mas já que se diz ser pastor, não examinou nem a Bíblia Sagrada, que é o livro do qual você deveria ensinar. Já que falou, é você que está errado aí pedindo dízimo e oferta na live. Primeiro ponto, em qual momento, desde que eu comecei a partir de meia-noite 7, até agora você escutou eu pedindo alguma coisa? Muito pelo contrário, no começo da live eu afirmei e deixei bem claro que nós não pedimos nada. Agora, o porquê desse QR Code aqui escrito ofertas e dízimos? Não está escrito estou pedindo ofertas e dízimos. Mas o porquê, qual motivo, razão ou circunstância deste QR Code aqui que está nas minhas vestes santas? Porque pessoas com más intenções estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e fazendo com que outras pessoas viessem a ter prejuízos financeiros. Então tivemos que colocar esse QR Code aqui para provar às pessoas que estão nos acompanhando para que elas testem se é realmente nós quem estamos fazendo ou se é um de nossos canais parceiros. E nosso sacerdote apóstolo vai falar. Eu estava lá na minha oração de joelho e através dessa palavra, esse comentário desse abençoado aí, eu estou te afirmando bem claro. Ou você aceita o desafio ou você é um mentiroso. Nós estamos muito mais capacitados do que qualquer um templo religioso para poder receber os seus dízimos e as suas ofertas. Nós somos muito mais eficazes do que qualquer um templo religioso para poder receber os dízimos e ofertas das pessoas. Os templos físicos hoje, eles não têm autoridade para poder receber dízimo nem oferta das pessoas, tá bom? Se você tem o título de pastor, você já está errado. Então você já começa por aí. Quem tem título de pastor não pode nem pensar em receber dízimo nem oferta, tá bom? E se acha que eu estou errado, faz o desafio. Exatamente. E vamos aqui à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória nosso Deus. Do versículo 9 ao versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 15. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, vemos aqui mais uma vez a exortação a praticarmos o amar do Senhor Jesus, que não é através de palavras, é através de tempo, de recursos e financeiros, de recursos de bens e posses financeiras próprias. É quando nós verdadeiramente nos dedicamos na obra, para que ninguém venha ter falta nem necessidade de nada, como as igrejas lá em Atos dos Apóstolos. É muito importante buscarmos voltar ao primeiro amor, para que verdadeiramente a esperança que nós temos no reino dos céus, no Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, não venha a perecer em nossos corações. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, é o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias,
e contém 52 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para os seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Jeremias, capítulo 28. Jeremias, capítulo 28, para meditação do rebanho bendito, parte número 4, livro de Jeremias, capítulo 28. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Jeremias, capítulo 29, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração de número 1. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e protegendo essas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live ou assistindo as gravações futuramente. Que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o abençoado ali te respondeu errado, então daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, eu vou responder a vocês nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 28, do versículo 6 ao versículo 12. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os cânzes do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os cãozinhos de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 28 do livro de Jeremias, deixa evidente a tolerância zero que devemos ter com os falsos profetas. Pois aqui surgiu um falso profeta, Ananias, e o Jeremias já lembrou, lembre-se que o profeta só é provado verdadeiro quando a palavra que ele disse se cumpre. E esse Ananias, no caso, foi falar da sua emoção, do seu sentimento, daquilo que ele queria ver acontecer e principalmente aquilo que o povo queria ouvir, mas não era aquilo que o Senhor havia determinado. Tanto é que depois o Senhor Deus decretou o fim da vida desse tal de Ananias, que se dizia profeta, mas não era profeta do Senhor. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Então não existe profeta hoje em dia. Existe o dom de profetizar, concedido pelo Espírito Santo.
Mas você profetizar e você ser profeta é totalmente diferente. Saul e os seus mensageiros também profetizaram, nem por isso eles eram profetas. As 4 filhas de Filipe profetizaram, nem por isso elas eram profetas. E a gente já está aí há quase 2 anos na internet oferecendo, se não me engano, 2 ou 4 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós e o Senhor Jesus estamos mentindo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para os seus corações. Então, Senhor, todos mais uma vez, muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação e nos siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito não, livro de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E as mais de 70 denúncias já estão aí há mais de um ano na internet para toda a liderança religiosa. E, inclusive, esse aí já está muito bem ciente da gente, tanto é que joga indiretinha nos perfis nas redes sociais. Só que não quis o quê? Aparecer, porque a gente prova na Bíblia Sagrada que ele é mentiroso, que ele está mentindo, está ensinando a mentira, inclusive o título dele, para ele, é uma mentira. Então agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e façam a sua obra para com o Senhor. Nós não estamos aqui nos escondendo, estamos aqui ao vivo em todas as redes sociais para mais de 30 países, desafiando todo aquele líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E vocês, como discípulos, como membros, como seja lá, como vocês se denominem, vocês têm o dever e a obrigação de levar as nossas denúncias, as nossas propostas, até toda a autoridade espiritual. Aquela pessoa que você tem certeza que sabe muito, é até essa que você tem que levar. Porque você tem que fazer prova de toda a doutrina, de toda a palavra, de tudo aquilo que lhe é apresentado. Porque essa é a igreja verdadeira e viva do Senhor Jesus. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Porque senão você cai em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 23, João capítulo 7. E lembrando que nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. A gente está vindo aqui para separar, não. É apenas para ajuntar e lembrar de todos voltarem ao primeiro amor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 3 é a próxima oração a ser ministrada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser cobertas e revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Vamos à ministração. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus,
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, é importante para a gente ver a necessidade da constância e da firmeza, mesmo em meio à tribulação, à adversidade e à tempestade, lembrando que é o Senhor quem nos recompensa, é o Senhor quem verdadeiramente executa o seu juízo e a sua justiça ao favor dos seus santos, dos seus amados, pois o cetro dele é um cetro de equidade. E se você é um santo amado pelo nosso Senhor, é aquele que guarda e pratica a sua justiça, e esse verdadeiramente está andando segundo a retidão. E a justiça pelo qual ele será julgado é da qual ele deve verdadeiramente ter alegria, como está lá em Romanos capítulo 13. Quer, pois, verdadeiramente não temer a autoridade, teme e faze o bem e terás louvor dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho, ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós meditarmos. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos. É o último livro a ser ministrado, que será uma revelação da palavra do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. Livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, é uma meditação para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 7. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que você encontra uma playlist com todas elas no meu canal, @mileofertadim. Vamos à próxima oração a ser ministrada, a oração de número 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade. Que todo mal e toda obra do mal venha a ser queimada, destruída e derrubada com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas edificadas para se tornarem, assim como o Senhor Deus mandou, benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Cantares, capítulo 8, no versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7.
Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam, levantar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe. E tu me ensinarias e eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura ou ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos lembrar que o amor é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Devemos ter Ele, a palavra dele, selado em nossos corações. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Palavra do Senhor para a sua meditação. Então, todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 28. Jeremias, capítulo 28, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, se você escolheu o número 4. Vou deixar agora uns comunicados importantes para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando nos comentários suas dúvidas e perguntas com o porquê, para quê e como. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, no horário da madrugada, manhã, tarde e noite, para buscarem ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver, através das lives de nossas igrejas virtuais e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo para quem mostrar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles é quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras,
seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país. Basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas neste momento. E a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos dar início à interação com todos vocês. São todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Pausa para hidratação. Presta atenção. E vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Eu fui ver o nome do abençoado ali, eu só lembrei da passagem do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais um Saulo ali, não tendo verdadeiramente o discernimento e o entendimento das escrituras da Bíblia Sagrada. Devemos focar sempre em examinar com base nas escrituras sagradas. Você está afirmando que não me refiro à palavra do Senhor, e sim à liturgia. Está falando que aquilo que nós ensinamos, que nós instruímos, que nosso procedimento é uma seita. Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante você saber o que é uma seita. Segundo ponto, bom, eu posso estar falando, a palavra de Deus tem que ser com autenticidade, como está escrito. Então você deve fazer o quê? Pegar na base da Bíblia Sagrada para mostrar quais atividades e atitudes que nós estamos praticando, que está acrescentando ou omitindo qualquer uma passagem das Escrituras Sagradas. Porque só o nome das nossas 12 igrejas virtuais, de cada uma delas, tem mais de 7 passagens da Bíblia Sagrada, dando base somente para o nome das 12 igrejas virtuais, sem contar cada um procedimento do qual nós fazemos. Tudo é com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. Porque se a gente acrescentar ou omitir alguma coisa, o que acontece? Apocalipse 22, versículos 18 e 19. E aí ele está falando, o meu representante, pastor Silas Malafaia, coloca o apóstolo no chinelo. Então vamos lá, então por que ele não apareceu? Se ele já tem ciência da gente, se ele já entrou em contato conosco, já conversou conosco também, já mandou indireta conosco. Então por que você está aqui e ele não está? Vamos examinar com muita atenção as obras e os frutos, porque devemos lembrar que devemos respeitar a autoridade. E o seu líder está o quê? Desrespeitando a autoridade. Então é muito importante a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado as obras e os frutos que nós iremos conhecer a árvore. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Começar na rede social, logo Silas Malafaia, socorro. Pois é, abençoado, pra gente poder ver como é que tá realmente ali o fruto da pessoa. Então é aí que a gente vê que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E aqui o abençoado perguntou, curiosidade, do ponto de vista bíblico, qual a diferença entre oferta e dízimo? Ou ambos são sinônimos? A diferença é muito grande, tá bom, abençoado? Cada um tem um porquê, tem um motivo, uma causa, uma circunstância. Cada um tem um tempo para ser feito. Cada um tem verdadeiramente quem pode ou não receber. Então tem muitas diferenças entre ambos, que estão entre ambos, a oferta e o dízimo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí o abençoado perguntou, vocês guardam a sexta das 6 até o sábado, até as 6, como a igreja adventista? Não, abençoado. Todos os dias são dias verdadeiramente do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente não tem isso de ficar pegando um dia só e dizendo que só esse dia é do Senhor. A gente não limita o nosso relacionamento, a nossa interação com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois o Senhor Jesus afirmou que Ele é o líder, que Ele é o dono de todos os dias. A oferta prospera e o dízimo é da proteção. Exatamente. Uma das grandes diferenças que o nosso apóstolo mencionou é que a oferta prospera e o dízimo dá a proteção. Gratidão, Senhor Deus. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 01h24 da madrugada. Assim,
O abençoado aqui tinha comentado, perguntado, cadê? Deixa eu ver a pergunta dele. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Só estou tentando... Aqui, contei. Não, isso aqui é a resposta errada que o abençoado deu. Cadê a pergunta do abençoado? Não se esqueçam de compartilhar e convidar suas vidas. Podem deixar nos comentários suas dúvidas, perguntas, como porquê, pra quê e como. O abençoado perguntou, pode orar tanto de pé ou sentado? Então vamos lá, tem diferença entre orar e oração. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem diferença de pessoa para pessoa. Porque uma pessoa que não consegue se ajoelhar, não tem como ela se ajoelhar. Ela tem que primeiro ali, verdadeiramente rogar ao Senhor, orar ao Senhor, para que o corpo físico dela seja curado, para que aí sim ela possa voltar a se ajoelhar. Então, oração pode ser feita de outras diversas formas. Orar, o Senhor Jesus deixou bem claro ali no secreto de joelhos, quando o corpo físico da pessoa permite que ela venha se ajoelhar. Porque, mais uma vez, se a pessoa não consegue de jeito nenhum se ajoelhar, não tem por que ela forçar, pegar o templo do Espírito Santo e levar a um estágio ainda maior, de maior debilidade, para poder apenas dizer que está fazendo o certo. Então, devemos lembrar que o nosso Deus não é Deus de contenda contra a palavra dele. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A abençoada comentou, como assim dízimo é para proteção? Que é o que o próprio Senhor Deus afirmou lá no livro de Malaquias, lá também nas passagens desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Que o apóstolo está falando alguma coisa, mas está num outro cômodo e eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Malaquias 3, capítulo 10. Só Malaquias 3, versículo 10. Foi o que o nosso apóstolo falou. Pode ir lá examinar e conferir e confirmar que o dízimo é para proteção. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o abençoado aqui comentou, na Bíblia fala gigantes Neftelins, fora gigantes Golias. Tem falas sobre diversos gigantes, realmente que tem. E fala, é muito importante nós examinarmos sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas. Ofertas, Lucas capítulo 6. Ofertas, Lucas capítulo 6 e dízimo, Malaquias capítulo 3. Palavra aí das escrituras da Bíblia Sagrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. É impressionante que o Saulo continua perseguindo a própria palavra do Senhor Jesus. Será que é coisa de Saulo esse nome? Melhor você mudar e tornar Paulo, aquele que prega verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus, as escrituras da Bíblia Sagrada. E até agora você está falando de conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu vi que você estava recitando um monte de passagem desconexa da Bíblia Sagrada. Muitas das frases motivacionais que todo mundo sempre ouviu falar. Então por que agora que você está fazendo uma acusação seríssima, tanto espiritualmente quanto juridicamente nas leis dos seres humanos, por que você não está trazendo nenhum embasamento para dar base nas suas acusações? Porque aquele que é do Senhor Deus fala como está escrito. Então é isso que devemos examinar. E abençoado, eu também não tenho nada contra você. Eu tenho contra aquilo que você está praticando. Porque o que você está fazendo é indo contrário às palavras, aos mandamentos, ao princípio, à santidade, à autoridade do Senhor. E eu poderia continuar aqui sempre a lista. Eu não estou com raiva, não estou brava nem nada. Eu estou apenas te alertando que é necessário, estritamente necessário, que você venha demonstrar nas escrituras sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso sacerdote apóstolo vai falar? Bom, e também a lei também, né? Tem a lei de Cristo também. Exatamente. Aí que o abençoado comentou, porque algumas igrejas batizam bebês se não tem nada disso especificando, porque eles não estão de acordo com a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas. Deu pra responder? É basicamente isso. Porque não tem embasamento nenhum para você batizar uma criança. Muito pelo contrário, tem ali deixando bem claro que não se deve ser feito isso. Porque se o Senhor Deus nem considerava maior de idade pessoas abaixo de 20 anos, então quem dirá pessoas que têm nem raciocínio para poder dizer, ainda nem consegue falar papai ou mamãe. Pecado. Confessar pecado. Que pecado que o bebê tem? Ah, não, todos nascemos no pecado, fomos desconstituídos da graça. E o Senhor Jesus foi lá o quê? Reconstituiu. Então, o quê? Aquele que é santo e tem uma casa com uma santa, tem filhos que são santificados através dele. Então, a criança já nasce santa, ela não nasce pecadora, ela nasce santa. Agora, é necessário que depois dela verdadeiramente reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizada e confessar Ele através das suas obras. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. A mensagem comentou, os gigantes de hoje em dia são perseguições contra o povo de Deus. Também, abençoado, tem infelizmente, tem isso que, tanto externo, hoje em dia os gigantes são todos de maneira externa, assim, opressões vindas de fora,
como também o inimigo sempre trabalhando no interior da pessoa, criando aquele gigante problema dentro da mente da pessoa que impossibilita ela de vir a frutificar, de produzir frutos, porque ele coloca algo que parece muito grande, mas que nós devemos lembrar que tudo aquilo perante nosso Senhor é ínfimo. E devemos buscar verdadeiramente receber a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costume e sem religiosidade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a Cristiane colocou ali, charlatões já estão on e a processada também já está on. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Exatamente. Só lamento por você realmente não frear a tua boca, como está escrito lá em Tiago capítulo 3. Exatamente. Certo? Então eu tenho 3 anos para poder realmente chegar até você. Provérbios capítulo 18. Porque eu pelo menos estou aqui, ó. As caras para todo o mundo. Os líderes de vocês e vocês que são líderes não colocaram cara a cara, não aceitaram nenhum desafio, não me denunciaram em nenhuma das minhas denúncias. E agora você vai abrir a boca para poder falar com o seu charlatão? Que Deus tenha misericórdia de tu. Amém. E aqui o meu saldo comentou, Milena versus discípulos de Silas Malafaia, round 1. E aí ele havia comentado, é verdade que a circuncisão não precisa ser feita? É aquilo que está explicitamente escrito nas Escrituras Sagradas, que a circuncisão que temos é a em Cristo, espiritualmente, não é de corpo na carne. O apóstolo Paulo deixou isso sempre bem claro. Lá no livro de Atos dos Apóstolos também teve essa discussão, que mais uma vez o que foi imposto para os gentios, a circuncisão não estava entre essas coisas que devem ter. Tudo para mais um glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu saldo perguntou, por que as mães apresentam seus filhos na igreja depois que nascem? Esse termo apresentar também está errado. Porque apresentar está errado, certo? Era para poder fazer como o Senhor Jesus Cristo realmente foi apresentado aos seus 8 anos. Exatamente. Só estender a criança igual o Rei Leão não funciona. Não pode. Na verdade, toda criança ela tem que ser santificada. Santificado o quê? Vai ter que ter elementos, vai ter que ter um ritual para poder aquilo acontecer. Não é chegar a fulano, Joaquim, Antônio, não é assim não, tá bom? Tá errado. Exatamente. Tá 100% errado todos os templos que fazem isso. Apresentar a criança, levantar pelo nome, falar o nome dela e falar que ela está apresentando a Deus. De forma nenhuma. Exatamente, por isso que é muito importante sempre examinar de acordo com as Escrituras Sagradas. E agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E aguardo vocês no @Igrejas Benditas, aqui, @Igrejas Benditas, e no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E lembre-se sempre, Provérbios capítulo 18, versículo 13, falar, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então busquem sempre examinar nas Escrituras. E João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Para você saber a vergonha que você passou, vá no meu canal @Igrejas Benditas, acompanhe a live todinha que foi aqui ministrada, para que todos possam compreender verdadeiramente que tudo aquilo que nós fazemos é por um motivo, uma razão, uma circunstância, tudo firmado com as Escrituras Sagradas. Como o Senhor Jesus Cristo disse, crê nele como está escrito. Exatamente. Nas Escrituras Sagradas. É a palavra dele, João 7,38. Exatamente. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.